mais delongas, vamos ao tradicional pitch das startups. Ontem tivemos pitches bem legais, né? E hoje, da mesma forma, temos alguns empreendedores aqui muito interessantes para vocês verem. E hoje, para apresentar conosco, aqui o Telmo, que vocês já conheceram de manhã no painel de ecossistema de inovação, Telmo da Liga Ventures, vai apresentar aqui a dinâmica do pitch, pergunta para os empreendedores, né? Obrigado a todos, obrigado, Telmo, está contigo. Boa tarde, pessoal. Só me apresento, para quem não me viu de manhã, sou Telmo Teramoto, sou um dos sócios da Liga Ventures. A gente vem aí há quase 9 anos trabalhando com inovação, ajudando corporações e conexão com startups. Bom, gente, vamos começar com... só para lembrar, né, para quem já sabe o que vai acontecer durante essa apresentação de startups. Vamos ter 4 startups e vamos começar agora aqui com o Bruno, da Webbox AI. Tá? Pessoal, se vocês puderem colocar depois aqui o QR Code do slide. Tem uma maneira aqui, gente, a gente vai usar o slide. Vocês podem ler o QR Code. Só um pouquinho. Isso. Com esse QR Code, vocês vão cair para o slide e aí vocês podem fazer perguntas específicas para o Bruno da Webbox AI, tá bom? E a gente vai ter 9 minutos de apresentação, mais 3 minutos para perguntas e respostas. Bruno, pode seguir. Bora lá. Boa tarde a todos, eu sou Bruno Bianchi, fundador e CEO da Webbox AI, e vou passar aqui alguns slides para falar um pouco do que a gente está fazendo sobre IA generativa, que esse que é o ponto tópico aqui. A gente fala que é a reinvenção do trabalho humano. Então, rapidinho, o que a gente faz exatamente, né? A gente oferece uma mão de obra não humana através de inteligência artificial generativa conversacional, e elas conversam, interagem através não só de texto, mas de áudios também. Então, no final do dia, que a gente oferece é um aumento, um salto de produtividade, uma redução de custo através dos nossos, entre aspas, colaboradores. Eu costumo dizer, uma analogia, o que a gente faz é como se eu fosse um BPO, ou um outsourcing, ou uma empresa de headhunter. Eu te aloco uma mão de obra. A única diferença é que não é uma pessoa de carne e osso, e sim uma inteligência artificial. Aqui, uma pesquisa da McKinsey, né, que ela fala, atualmente a IA generativa ela tem o potencial de automatizar atividades de trabalho que consomem o tempo de colaboradores entre 60% e 70%. Enquanto a McKinsey está prevendo isso, a gente já fez isso e eu vou mostrar mais logo à frente. E o problema que a gente resolve, né? Aqui, nessa mandala, eu exemplifico alguns dos problemas, mas talvez tenham outros, mas a dor aí de alguns empresários. Mão de obra cada vez mais cara, dificuldade em encontrar mão de obra qualificada, teimosia em não seguir um processo e engajamento, altos custos físicos com espaço, né? Então, o colaborador humano, você tem que ter mesa, cadeira, ar-condicionado, café, água, limpeza, tudo isso. A IA não precisa de espaço. E altos impostos, liability, altos custos com processo trabalhista. Turnover, né, é um problema também. Turnover, ele gasta tempo e energia das empresas hoje. Baixa produtividade devido à baixa qualificação ou à alta procrastinação. E são alguns deles aqui. Hoje, as nossas IAs elas estão em alguns departamentos. Então, no Insight Sales, tem IA nossa qualificando o lead, agendando reunião, conversando, explicando. A gente tem IAs hoje no Field Sales, né, indo até o checkout, até o fechamento, para B2C com tickets baixos. Ela consegue fazer isso muito bem. E a gente tem IA no departamento jurídico, ajudando o corpo de advogados a dar explicações sobre benefícios sociais. Eu vou mostrar no detalhe. Aqui é um exemplo do fluxo de processo. É só um exemplo dentre vários que tem, mas é só para a gente tangibilizar. O que ela faz hoje, que já está acontecendo, inclusive comigo, vocês vão depois conversar com a nossa IA. Então, na parte de vendas, tá? Mas eu tenho na RH, jurídica e outros departamentos, mas vamos exemplificar aqui. Na parte de vendas, aqui, então ela recebe o lead do inbound, qualifica o lead, ela pega o e-mail, acessa o meu calendário ou o seu calendário, tudo isso através de uma conversa natural, né? Não só texto, ela entende áudio, responde em áudio, seja no WhatsApp, no Telegram, no Instagram. Então, beleza, está numa conversa ali, está recebendo, ela acessa o calendário seu,
enquanto ela está conversando com o lead, e ela vai para o agendamento. Ela foi para o agendamento e vai combinar com o lead que ela está conversando uma data. E aí ela manda o invite. Ela manda o invite copiando você, copiando o lead. E aí, além de mandar o invite, ela cria um resumo de tudo que você e o lead conversaram. Pode ser uma conversa longa. Ela vai fazer um resumo em 4, 5 linhas no corpo do invite. E depois, no invite, ela coloca o link da reunião, do Meet, da sala virtual. E também, ela cria o lead dentro do CRM, com todos os dados do lead, com todos os dados da empresa. E também, ela faz o follow-up. Se daqui não converteu em reunião, abandonou a conversa, ela faz um follow-up. Então, eu treinei vendedores por muitos anos, né, dando consultoria. E a fama é, vendedor não gosta de fazer follow-up e não gosta de preencher CRM. As nossas IAs, elas fazem follow-up e preenchem CRM. E aqui, eu gosto de destacar, porque muita gente confunde, a diferença entre chatbot de URA e a generativa. Então, eu vou mostrar aqui agora o que a gente não é. Né? Nós não somos isso. Né? Então, hoje, 100% das marcas se comunicam com consumidores através do WhatsApp. E embarcado dentro deles tem um chatbot de URA, né? Que não entende um oi, não entende uma frase, não entende um boa tarde, que te joga para um sim ou não, né? Opa, voltei aqui. Que ele te joga para um sim ou não. E alguns ainda dizem até que usam inteligência artificial. Mas isso aqui é um chatbot de URA. Se não entende o oi, muito menos vai entender um áudio. Né? Então, é isso que a gente tem hoje no mercado. Aqui, tem gente que fala, né, dinheiro não leva desaforo para casa, mas a inovação, ela também não leva desaforo para casa. Quem não lembra dessas lendárias empresas? Eu, na minha infância, ia na Blockbuster, usei muito BlackBerry na minha carreira. E aqui, case de sucesso, vou mostrar um vídeo rapidinho, alguns segundos. Esse é o CEO fundador da Amaro, uma InsurTech, vende seguros, planos funerários. E aí a gente implementou a IA lá há mais de um ano atrás. E hoje ele está colhendo os frutos. Então ele apostou lá atrás e hoje colhe os frutos disso. Então um vídeo rapidinho onde ele fala da transformação que a gente causou na empresa dele, redução de custo, aumento de produtividade, aumento de taxa de conversão. É transformacional, que são saltos e saltos de resultado, de aumento de produtividade, redução de custo com muita eficiência. Eu tenho muitos amigos, muitos empreendedores que ficaram muito bem impactados com a solução de inteligência artificial generativa da Webox, né, e que eles têm agora já um desafio grande de olhar para a complexidade das operações deles, né, entenderem o valor agregado da solução de inteligência artificial e investirem, né, porque eles de fato estão entendendo que é transformacional. Bom, eu não só recomendaria. Vou pular, depois vocês podem ver no QR Code no final, vai ter o vídeo completo, vocês podem assistir o vídeo completo. E aqui eu passo para um case. Né? Por que eu estou aqui? Então, apesar de a gente falar de inovação, inteligência artificial generativa, o meu principal maior case é uma empresa de logística, e logística marítima, né? Que é a Comexport. Comexport fatura mais de 25 bilhões por ano, né? E ela é a maior empresa de importação, exportação, logística marítima e essas coisas. Qual que é o desafio lá? Lá eles tinham lá entre 220 e 230 pessoas que faziam saque, serviço de atendimento ao cliente, ou call center. Então, para atender os clientes, tirar dúvida, né, do cargueiro, do navio, do porto que vai atracar, tirar dúvidas sobre o container, né, o carregamento, essas coisas. E aí, a gente, com a nossa IA hoje, a gente faz esse trabalho. Qual que era a dor deles? Durante muitos anos, eles tinham essas duas dores, idioma e fuso horário, porque boa parte dos clientes deles são internacionais, empresas que estão em outros países. Então, o idioma é importante e o fuso horário é importante. E aí, essa operação brasileira dele, essas pessoas só falavam português e trabalhavam de segunda a sexta. Ou seja, isso tinha um impacto. Mas para tornar essa operação de 200 pessoas em 24/7, pela regra e conta da CLT, ela não dobra, ela triplica. Então, seria o custo, não de 200, ia para 600. E tem um outro fator,
né, quanto é o salário de um cara que fala 10 idiomas fluentemente? Né? Deve ser bastante alto. Então, essa conta não fecharia. E graças à IA generativa, graças ao WeBox AI, a gente resolveu esse problema. Hoje, as nossas IAs atendem todos os clientes deles ao redor do mundo, trabalhando de segunda a sexta, de segunda a domingo, aliás, 24 horas por dia sem reclamar, falando mais de 10 idiomas fluentemente. Então, mandarim, francês, espanhol, e por aí, alemão, e por aí vai. E até o momento em que a gente tem uma projeção de apuração aqui de redução de custo de 30%, até porque não se trata de uma substituição, é bom destacar. Boa parte dessas 200 e poucas pessoas vão continuar lá, em outros departamentos, e a parte deles de atendimento não era dessas pessoas, a maior parte não era dedicada ao atendimento, eram pessoas que faziam outras coisas, trabalhavam no financeiro, trabalhavam no jurídico. Então, a gente até conseguiu tirar deles o liability, né, o risco trabalhista. Por quê? Se a pessoa tem na carteira que ela é assistente financeiro e ela está ajudando a atender cliente, pela CLT isso é acúmulo de função, né? Então, até isso a gente acaba tirando. Tira o risco da empresa e também tira um peso do ombro dessas pessoas que não são atendentes, estão lá quebrando o galho para atender. Então, tira o peso do ombro delas, elas se tornam mais produtivas para fazer a atividade fim delas, né? Bruno, desculpa, vou pedir para você finalizando, que estourou o nosso tempo e nós estamos apertadinho aqui hoje. Legal. Já finalizou? Já finalizou. Foram 9 minutos? Isso. Ah, legal. Gente, desculpa aí estourar o tempo, eu queria só passar aqui no final. Aqui eu tenho o QR Code, onde tem o vídeo completo e tem o link da nossa IA. Você pode conversar com ela a partir de agora. Fala que você me viu no evento, não precisa mandar texto, pode mandar áudio, conversa com o Gino. No máximo ele vai te convencer a marcar uma reunião comigo, tá bom? Obrigado. Valeu, Bruno, obrigado, viu? Parabéns pela apresentação. Agora a gente vai ter 3 minutos. Pode ficar com o microfone, a gente vai ter 3 minutinhos para perguntas e respostas. Pessoal, se vocês quiserem fazer pelo slide, mas se por acaso também alguém quiser fazer a pergunta aqui, só levantar a mão, o pessoal leva o microfone. Se não tiver pergunta, eu já tenho, na verdade, 2 aqui. Enquanto o pessoal está vendo se quer fazer pergunta, Bruno, uma pergunta que eu queria te fazer, né? Como que funciona esse processo na hora de contratar vocês, de fazer a integração? Na verdade, a curadoria, como que é esse processo? Você pode contar um pouquinho mais, né? Se eu tenho que... Como é esse, o que é curadoria? Acho que você pode explicar até melhor, mas se você puder contar um pouquinho mais como é esse processo? É muito similar ao processo humano, né? Então, você contrata uma pessoa para trabalhar na nossa empresa, você vai treinar ela. Você vai falar, ó, essa é a minha empresa, esse é o processo, esse é o produto, assim que funciona, essa é a cultura. A diferença é que é muito mais rápido, né? Então, eu pego uma massa de dados, texto, áudio, vídeo, uma massa de dados estruturado, onde eu ensino a IA. Então, assim, a gente é uma empresa de SaaS, né? Eu tenho IAs, robôs na prateleira, eles saem da nossa prateleira virgem com o cérebro resetado. E aí os inputs são vocês que vão passar. Então, essa parte de curadoria, enablement, capacitação, treinamento da IA, a gente faz isso, faz parte do nosso trabalho. Então, existe o SaaS, você paga um mensal sobre cada IA, e existe a implementação e a customização, que é o que ele falou, essa parte de curadoria que a gente faz. Então, quem define, é que eu falo, sai resetado da prateleira, mas quem define qual a personalidade, qual o tom de voz, se vai ser feminino ou masculino, qual vai ser o nome, se vai ser formal, se vai ser extrovertida, quem define isso é o cliente que está adquirindo, né? Obrigado, Bruno. Tem mais uma perguntinha aqui que veio do slide aí, se você puder. Quais são as contas? Aí, boa pergunta. Isso tem rolado bastante, essa pergunta, em vários eventos que a gente vai. Existe uma coisa que hoje a WeBox faz, né? Hoje eu tenho um sócio que é o CTO. Muito do que a gente faz de segurança está atrelado a uma técnica chamada engenharia de prompt, ou outra técnica que a gente chama de fine tuning. Então, hoje, a gente passou por o crivo de grandes empresas, como eu mostrei aqui, e outras, e até bancos, onde o CTO de um famoso banco foi testar a nossa IA, e aí ele foi tentar fazer o que tecnicamente a gente chama de inject, né? Tentar enganar a nossa IA, persuadir a nossa IA para falar de um outro assunto, tentou injetar coisas e não conseguiu. Né? A nossa IA ela tem uma estrutura de segurança. Então, se alguém fala de coisas, por exemplo, palavras de baixo calão, alguma coisa perigosa, ou xingamento, ela dispara um e-mail para os sócios ou para nossos colaboradores e automaticamente ela bloqueia a pessoa. Então, a gente passou por esse crivo
nas empresas que são nossos clientes e até em bancos, né, para garantir que isso não aconteça. Joia, Bruno. Acabou nosso tempo aqui. De novo, obrigado. Obrigado, aí, gente. Eu estou por aqui. Se quiserem conversar, estou à disposição. Obrigado. Valeu, obrigado. Pessoal, dando seguimento, agora a gente vai chamar o Pedro, da Logshare. Pedro. Boa. Cadê o cronômetro? Ah, está aqui. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Pedro Prado, sou o CEO e fundador da Logshare. Eu vou tentar fazer isso aqui um pouco mais dinâmico, para os que estão com fome segurarem um pouco, para os que estão com sono acordarem. Eu vou tentar fazer 3 enquetes aqui com vocês. E a primeira é para tentar entender o perfil de quem está aqui assistindo esses pitches. Quem aqui é de transportadora? Quem aqui é de embarcadores? Quem aqui é investidor? Opa, vamos lá, Carlos. Tem algum stakeholder que eu não falei, envolvido com logística? Bom, a Logshare ela é uma startup que existe há quase 3 anos e ela tem a missão de unir 2 mundos que se parecem antagônicos. O primeiro mundo, o mundo da tecnologia, que a gente utiliza de algoritmos, inteligência artificial, muitos dados, com o mundo relacionamental da colaboração. A gente tenta unir esses 2 mundos para que empresas, stakeholders de logística, tanto embarcadores quanto transportadores, se unam em prol de otimizações e quando as otimizações acontecem, a gente divide os ganhos. O nosso cliente é o embarcador e o nosso principal parceiro são as transportadoras. Então, para vocês que são transportadoras, o benefício é ainda maior. A segunda pergunta é se vocês têm ideia, um guess de qual é o item que a gente mais transporta em nossas estradas no dia a dia no Brasil. Quem acertar vai levar um diagnóstico gratuito da Logshare sobre a sua malha. Quem acha que é soja, grãos, quê? Combustível. Quem acha que é alimentos, bebidas. Quem não acha nada. Quem está me ouvindo? Aí, que bom. O item mais transportado nas estradas do Brasil é o ar. No passado a gente já falou de estocar vento, agora a gente está transportando vento. Esse é um problema gigantesco em nossas estradas. Nesse momento, quase 4 em 10 caminhões estão rodando em nossas estradas, batendo lata, como a gente gosta de dizer na logística. Isso traz uma série de consequências sociais, uma série de consequências, mas eu vou focar na financeira e ambiental aqui. Esse nível de improdutividade traz um prejuízo de 30 bilhões de dólares à nossa economia anualmente. Essa improdutividade emite na nossa atmosfera quase 200 milhões de toneladas de carbono sem necessidade. E como a Logshare atua? Imaginem um cenário na esquerda sem a Logshare implementada. Você tem uma indústria, um varejista, algum tipo de embarcador que transporta os seus produtos de um ponto A para um ponto B e a maior parte das vezes eles voltam vazios. Então, qual é a causa raiz principal daqueles 38% de veículos rodando vazios? O frete de retorno ocioso. E vocês observam que tem um outro varejista, um outro embarcador fazendo um fluxo quase que oposto e voltando vazio. Com a Logshare, a gente propõe, por exemplo, o Grupo Pão de Açúcar sai de Osasco, vai abastecer uma loja em Brasília e ao invés de voltar os seus 1.000 e pouco quilômetros batendo lata, ele passa numa indústria que pode ser a Heinz em Goiânia, abastece e voltam juntos. Dessa forma, observem que a gente elimina pernas vazias. Sendo assim,
a gente otimiza financeiramente e ambientalmente falando essas operações. A gente traz ganhos para os nossos clientes hoje da ordem de 30% financeiramente e da ordem de 40% na redução de carbono. A terceira enquete do dia, eu falei que um pilar principal nosso é a colaboração, mas alguém tem alguma referência, algum benchmark de onde a gente poderia ter ido buscar exemplos de colaboração? Às vezes o pessoal fala Uber, WhatsApp. O WhatsApp é uma ferramenta colaborativa. Os SharePoints. A gente foi buscar a colaboração na natureza, nesse conceito que é a inteligência de enxame. Aqui os videozinhos não vão rodar por causa do PDF, mas vocês podem bem imaginar o quão bonito e o quão sincronizados são esses movimentos de enxame, de cardume. E qual que é a principal coisa que acontece nesses entes tão pequenos, com cérebros tão subdesenvolvidos, mas eles conseguem performar coisas tão sincronizadas como esses movimentos que a gente conhece na natureza? É essa questão da inteligência de enxame. E o que tem que acontecer para isso acontecer? Tem que ter muito dado, tem que ter muita diversidade, tem que ter colaboração, intercomunicação e descentralização. Aqui não é um desses peixes que está liderando todo esse movimento. São todos eles interconectados de uma forma imparcial em prol de algo maior. E é isso que a Logshare propõe. A gente não propõe direcionar nada, ser o líder nessa movimentação. A gente propõe ser a autoridade, esse ente imparcial, que conecta todos os stakeholders da logística, busca otimização, e quando ela acontece, a gente vê algo sinérgico como isso aqui. É mais ou menos esse esqueminha que a gente opera. Então, de um lado, você tem a embarcadora, os seus contratos com as transportadoras, ou uma frota própria. De outro lado, você tem outros embarcadores, as suas transportadoras, ou uma frota própria. A gente atua conectando todos esses stakeholders. Já são mais de 50 mil rotas integradas em todo o território nacional. Peço desculpa pelo slide em inglês, mas a principal mensagem aqui é que a gente faz tudo que tem que ser feito, desde a conexão, o planejamento, onde estão as minhas oportunidades, até o meio de pagamento. Então, a gente tem uma camada intermediária de execução, de TMS, que também está representada nesse slide. A Logshare, a gente teve que construir um sistema robusto para garantir esse end-to-end. Onde a gente é disruptivo, onde a gente é pioneiro na América Latina, é no módulo de planejamento, mas a gente teve que construir toda uma camada de gestão, de bidding, de brokerage e até de analytics para garantir tudo isso. Os principais diferenciais que eu e meu sócio a gente identificou ao longo de mais de 15 anos de carreira tentando resolver isso de forma analógica estão aqui. Então, onde eu, sendo um embarcador, onde eu, sendo um transportador, vou encontrar oportunidades de frete de retorno, a Logshare ajuda. Depois desses matches encontrados, como eu vou ter visibilidade, como eu vou comunicar com todos os stakeholders, sendo que os sistemas são diferentes. A Logshare atua como uma torre de controle, uma gestão integrada com os seus stakeholders. A gente é responsável pelaquela carga, então a gente se transforma numa transportadora digital para que todos os entes possam ter somente um contrato. Então, a Coca-Cola, quando entra no meu ecossistema, ela tem um contrato e eu tenho centenas de contratos do outro lado para poder abastecer a Coca-Cola. A gente tem uma série de parceiros nesse movimento de startup. Aqui eu gostaria de reconhecer o Cubo, o maior ecossistema de inovação da América Latina, a AWS, onde a gente está incubado, o Oxygia, o braço de inovação da Braskem, e recentemente a gente entrou no programa de aceleração da Scale Up. Um case de um dos nossos clientes, a Mondelez, em que a gente trouxe só no ano passado 26% de redução no custo de frete para a Mondelez, mas a principal mensagem aqui não é a redução do custo, é o ramp-up, é o trade-off de ser colaborativo. O nosso cliente ele não entra na plataforma e começa a ter esses ganhos no primeiro momento, ele tem que ser colaborativo, pensando em tempos de parada, pensando em tempos de fila, para conseguir esses resultados. Depois a gente vai dividir também, mas a gente tem liderado na mídia, né, e nos maiores ecossistemas de logística, como a NSTEC, esse tema de autoridade na colaboração logística. Aqui um pouco da foto dos nossos atuais clientes. A mensagem que a gente carrega de logística sustentável
e meu tempo estourou. Eu gostaria de fazer o convite para vocês que façam parte desse ecossistema colaborativo. Eu vou ficar aqui depois do evento. Muito obrigado. Pedro. Obrigado, parabéns pela apresentação. Pessoal, se alguém quiser fazer uma pergunta pelo microfone, só levantar a mão que o pessoal leva o microfone. Estou vendo aqui no slide. Eu tenho uma pergunta, Pedro. Você falou uma coisa que eu achei muito interessante, né, que é o compartilhamento. Mas, ao mesmo tempo, eu queria tirar uma dúvida, né, e talvez algumas outras pessoas também tenham esse receio, né? Como que você trabalha com esse receio das empresas de ter o dado dela compartilhado com outros players, né? Você falou ali de oferecer capacidade ociosa, de contratar capacidade ociosa. Queria que você pudesse comentar, se você podia comentar um pouquinho mais sobre isso, né, para eventualmente até deixar o pessoal tranquilo com relação a essa questão de receio dos dados dela ser compartilhado eventualmente com outros players. Boa. Pergunta muito importante, porque ela é chave para tudo isso. Para a gente fazer parte do ambiente colaborativo, que seja em casa, que seja entre pessoas, a gente tem que sentir confiança. Para sentir confiança, a gente tem que sentir segurança. Para sentir segurança, tem que ser um ambiente transparente. Então, desde o dia que a gente nasceu, a gente não tinha nenhum cliente, a gente nasceu dentro da AWS, e essa questão de proteção de dados para a gente é crucial. Então, no momento que um embarcador, um transportador entra, ele não sabe, ele tem acesso somente a seus dados, ele não sabe quem está do outro lado oferecendo aqueles matches. Se os dois mostram interesse naquela rota ou naquele potencial, eles vão ser apresentados. Então, só para trazer um case, a gente tem talvez os maiores concorrentes globais do bem de consumo dentro da nossa plataforma, que é a Coca-Cola e a Pepsi, e os dois operam de forma natural. É óbvio que a gente ainda não vai ver uma lata de Pepsi dentro do caminhão da Coca-Cola esse ano, mas esse é o meu maior sonho, vai ser o press release mais bacana das duas marcas, falando que eles estão juntos em prol de uma redução financeira que impacta o consumidor e uma redução de emissões, né, para o meio ambiente. Então, os transportadores, os embarcadores, eles já entenderam que a competição deles não está no first mile e middle mile, a competição desses grandes players está no ponto de gôndola, está em branding, em efetividade operacional. Pedro, obrigado pela sua apresentação. Não tem mais pergunta? Não, e também o tempo já tem um acabou, minuto. Também, mas não tem mais pergunta. Mas obrigado, valeu, pessoal. Obrigado. Só reforçando, quem quiser usar o slide para fazer perguntas, só escanear o QR Code. Vou chamar a próxima startup, Mahatma, da Mobilis, ou Mobilis, perdão, não sei, Mobilis. Mahatma, como a gente teve com as outras startups, você vai ter 9 minutos para fazer sua apresentação, tem um cronômetro ali para você ir controlando, depois a gente vai ter mais 3 minutos para perguntas e respostas, tá? Maravilha. Valeu. Boa tarde, meu nome é Mahatma, eu sou fundador da Mobilis, da empresa Mobilis Veículos Elétricos, e eu vim apresentar aqui para vocês um produto, fazer um pré-lançamento aí de um produto que a gente vai lançar no semestre que vem. Mas antes, para nivelar conhecimento aí, eu queria só falar um pouquinho da Mobilis, né? A Mobilis, nós somos uma empresa de tecnologia que desenvolve soluções para mobilidade elétrica. Veículos elétricos, veículos autônomos, veículos sustentáveis. A gente é uma empresa que tem mais de 10 anos só fazendo projetos de powertrain elétrico e veículos elétricos. Então, a gente começou isso no Brasil, a gente é 100% brasileiro, quando não existia nada aqui. A gente teve que buscar esse conhecimento de fora, aprender. Fomos pioneiros aí nesse ramo dentro do mercado brasileiro. Nós temos mais de 25 colaboradores, aí, especialistas, principalmente em desenvolvimento de produto. E temos 3 verticais atualmente. Né? Uma delas é consultoria e projetos, então a gente presta serviços e desenvolve produtos para outras empresas. A gente tem produtos próprios também, talvez alguns já viram aí nossos carrinhos de vizinhança, que estão ainda modestos no mercado, mas é um dos produtos nossos. E temos uma spin-off chamada Trackly, que é responsável por telemetria e hardware. A parte de engenharia, de serviços de engenharia, nós trabalhamos aí ao longo desse tempo todo com projetos de várias ordens aí dentro da mobilidade elétrica. Então, desde pack de bateria de grande porte,
A Randon, por exemplo, é um grande cliente nosso. A gente desenvolveu toda a parte de pack de bateria do ESIS, que é um produto que foi lançado no mercado. A gente faz a integração também com a parte de motor, programação. Temos aí já trabalhando há 3 anos com veículos autônomos, prestando serviços para empresas, então tem um time aí dedicado em programação. E aí, passando por experiência com células de combustível, já tivemos projetos, baterias de segunda vida, hibridização, conectividade veicular. E, por fim, a Trackley, nossa spin-off, uma empresa que desenvolve soluções com hardware próprio e software para mobilidade e logística baseada em IoT. Aqui é o antro disso, e gostei muito de ver a evolução desse tipo de produto. Nós temos nosso próprio hardware aí, que foi desenvolvido ao longo de anos, e também a gente tem uma VCU própria para veículos, de Vehicle Control Unit. Alguns dos clientes, a Randon, como eu já citei, a gente está também dentro de portos, empresas de logística, as montadoras. E agora, acelerando um pouco, o que eu quero mostrar para vocês é um produto aí que a gente está apostando bastante para esse ano, que é o ElectroKit. O ElectroKit foi baseado nesses 3 pilares aqui, dessas 3 dores de mercados que a gente encontrou. E que tem sido falado muito nesse evento aqui. Custo e viabilidade para eletrificar uma frota. Então, investimento necessário, autonomia, recarga, frota de pesados. Na prática, não existe hoje empresa no Brasil, e provavelmente não no mundo, com viabilidade para transformar sua frota hoje 100% em elétrico. No entanto, existem inúmeras empresas aí com grandes compromissos assumidos e metas para ESG. E, por fim, a gente tem um tamanho de frota ativa no Brasil e no mundo, a combustão, que tem um tempo de vida que é preciso respeitar, até por questão de sustentabilidade. Então, só para trazer alguns números, ter uma ideia, no Brasil foram licenciados, em 2023, 129 mil, arredondei aqui, caminhões e ônibus no ano passado, sendo que só 0,4% deles são elétricos. Mas, supondo que todos eles fossem elétricos, que magicamente, a partir de agora, todos os veículos licenciados no Brasil fossem elétricos, pesados, a gente está falando de uma frota de 2,6 milhões de veículos a combustão circulante. Então, demoraria aí 20 anos, nesse cenário hipotético, para migração de frota. O que eu quero dizer aqui é que, claramente, aí a gente tem um período de pelo menos 25 a 30 anos aí, onde vão predominar ainda na frota circulante veículos a combustão, apesar do feliz exponencial crescimento dos elétricos. E a nossa solução, a solução que a gente trouxe é uma proposta intermediária, para conseguir atingir níveis aí de redução de pegada de carbono, redução de consumo, com investimentos menores, e poder fazer um upgrade na frota corrente. O ElectroKit é um sistema de propulsão descomplicado, seguro e fácil de instalar para a hibridização leve de veículos pesados e comerciais leves. A gente pegou tudo que a gente conhecia aí de melhores práticas de projeto e de design e colocamos no seguinte item. Ele é formado por 2 componentes, o motor e é o que a gente chama de Superbox. A Superbox é um conceito all-in-one, ou seja, tudo que o motor precisa para funcionar está ali dentro, embarcado, desde as baterias, controlador, BMS, contatores. Ele tem uma interface, ele é uma caixa blindada, isolada, IP69K, refrigerada a ar, bem espartana. A gente vai fazer a certificação N136, que é uma certificação bem robusta aí para esse tipo de produto. E a gente vai trazer essa Superbox para o mercado em 2 versões. Uma delas é com um motor de 15 kW de pico, e esse motor, ele é um motor bem especial, de um player mundial, que ele é uma espécie, ele tem a cara aí de um alternador, mas ele é uma máquina elétrica mesmo, ele tem 15 kW de pico, ele consegue tanto absorver energia, carregar, ser um gerador, quanto devolver energia, e ele vai instalado no front-end do motor, de uma maneira simples e fácil, como se instalasse um segundo alternador no motor e injetasse lá 15 kW na hora de pico de potência, para ajudar o seu motor a sair da hora de baixa eficiência. O outro produto, ele é um pouco mais robusto, ele tem 21 kW de pico e ele é pensado para... são tensões também diferentes, packs de bateria diferentes, embora ocupe o mesmo encapsulamento. E ele é pensado para
ligar já no eixo, né? Especialmente aí em veículos que têm acessórios, né, como implementos que consomem bastante aí do motor e derrubam principalmente a parte de manutenção. Então, uma betoneira, um Munk, né, você tem que alimentar bombas hidráulicas e tudo mais, você vem com um cara de maior potência e ajuda a desonerar esses componentes todos do motor principal do veículo, não só reduzindo o custo, mas principalmente melhorando muito o downtime e a questão de manutenção desses veículos. Quem atua nessa área aí sabe o quão é terrível esses implementos para um motor de um caminhão. Aí, para finalizar, os diferenciais né, do produto. Então, a gente está colocando toda a nossa gama aí de programação e usada nos autônomos para fazer um gerenciamento inteligente dessa energia. Então, eu não estou só despejando 15, 20 kW no motor. Eu estou fazendo isso, lendo o OBD dele e colocando na hora de pior eficiência do motor, onde ele mais está consumindo combustível. E também otimizando essa carga de bateria, para eu não precisar de um pack muito grande e não gastar tanto nessa implementação. Eu faço uma otimização de vida. Opções de plug-in também eu posso alimentar, né? Ele pode ou não ter um carregador embarcado. E também até alimentação, a gente já está vendo alimentação com placas solares para alguns tipos de casa, o caminhão-baú, projetos, inclusive, que a gente já fez análogos. Sistema de conectividade Trackly, para fazer todo esse monitoramento e otimização do sistema. E, por fim, um aspecto bem legal é que é uma solução independente da arquitetura de funcionamento do veículo. O que isso quer dizer? O veículo ele vai entender o ElectroKit como uma carga mecânica, ajudando o motor ou tirando energia quando está sobrando energia dele. Eu não preciso mexer em manipular nenhum sensor, botar nenhum piggyback, trocar nenhum módulo, enganar, nada do caminhão fica num estado original. A única coisa que eu vou fazer é ler o ABD dele, como qualquer rastreador faz. Então, é bem pouco invasivo e efetivo aí em custo e retorno de pegada de carbono, redução de custos de manutenção e redução de consumo de combustível. Olha só, cravado, hein? Parabéns, Tive Mahatma. que fazer meio de narrador de futebol, Obrigado. né? Por fim, convido vocês a seguir a Mobilis, né? Mobilis.me. E meu e-mail está aqui, vou estar por aqui para quem quiser conversar. Joel Mahatma, obrigado pela apresentação, parabéns. Pessoal, alguma pergunta? Se quem tiver, pode levantar a mão, o pessoal leva o microfone. Mahatma, eu tenho, na verdade, acho que 2 perguntas. Acho que tem uma lá. Vou deixar para o pessoal do público dar preferência aí. Tudo bem, boa tarde. Eu não entendi especificamente o que seu produto, onde seu produto descarrega essa energia no motor. Onde que ele aumenta a eficiência? Ou um produto é feito para descarregar no front-end, ou seja, ele vai ligado na polia que está ligando o motor, como se fosse um alternador. Ao invés dele, o alternador ele só carrega. Esse ele carrega, mas ele descarrega e ajuda a aliviar tudo que está amarrado na frente do motor. Compressor, bombas, bomba d'água e o próprio motor, né? Ele consegue descarregar de volta. E o outro é acoplado no eixo, em alguma parte do sistema de transmissão. Né? Basicamente, ele gira o virabrequim do motor, é isso? Ele gira, porque está tudo conectado, né? No fim das contas, ele tá girando a correia, está girando o virabrequim do motor e está aliviando a carga que o motor está precisando para tocar todos esses periféricos e tocar a transmissão. Mas eu não entendi em que ponto ele substitui o motor, a combustão, pela eletrificação. Não, ele é uma hibridização leve. O motor a combustão ele vai funcionar normalmente como antes. Só que na hora que ele mais estiver em área de baixa eficiência, eu vou dar é como se fosse um KERS da Fórmula 1, eu vou dar essa injeção de energia ali e botar ele numa área de baixo consumo. Então, por exemplo, numa subida, ele vai entender, quando o cara vai fazer uma ultrapassagem, ele vai pegar e descarregar o máximo de energia possível, porque daí eu vou ficar tirando ele toda hora da área de alto consumo. Mas girando o motor? Isso, girando o motor. Você vai baixar o giro do meu motor. Ele é um helper, que a gente chama, né? Ele é um acessório, mas ele não interfere e não substitui o motor como um todo. Tá, mas eu continuei sem entender. Eu estou subindo o motor, estou subindo a ladeira a 4.000 giros. O seu sistema entra e reduz o giro do motor a combustão, é isso? Isso, é como se você já não estivesse subindo essa ladeira toda. O motor ele vai entender como uma ladeira fosse menor. Por quê? Porque eu tenho um cara ali, uma força externa, ajudando ele a tocar o caminhão nessa subida.
E aí, mas o frigir dos ovos é que aqui eu consigo oferecer ali e conseguir reduções de 10, 15, 20%. Tem um caso num ônibus que a gente está testando agora, que a gente trocou também o sistema de ar-condicionado, que está indo de 20% a 25% de redução de consumo no ônibus rodoviário. Mas nesse caso, a gente, além desse sistema, a gente está alimentando também um sistema de ar elétrico. Então, a gente trocou o ar-condicionado mecânico por um elétrico. Joia, Mahatma, obrigado. Acho que eu, na verdade, tinha mais uma pergunta, mas depois, se você puder ficar aí, eu queria talvez conversar um pouquinho com você, talvez o pessoal queira conversar mais, mas já está acabando nosso tempo. Então, obrigado pela apresentação, parabéns. Obrigado, gente. Pessoal, dando seguimento aqui, de novo, pessoal, se puderem compartilhar de novo aqui a imagem do QR Code para o slide. Quem eventualmente não chegou no começo, quiser fazer perguntas para a última startup, não menos importante, pode usar o slide, mas também pode ir no finalzinho aqui, a gente libera o microfone. Então, eu vou chamar aqui, só um segundinho, que a minha memória de... Falei com você, mas já esqueci seu nome. O Anderson, desculpa, Anderson. O Anderson da Easy ESG. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui falando com vocês sobre sustentabilidade. Meu nome é Anderson Oliveira, sou cofundador da Easy ESG. Sustentabilidade não precisa ser complicada. Ela pode ser implantada nas empresas de forma simples e é isso que eu vou mostrar para vocês. Quando falamos de sustentabilidade, das 3 siglas ESG, é comum a gente encontrar algumas dificuldades, alguns desafios, algumas dores dos empreendedores nas empresas. Mensurar o nível de maturidade ESG, coordenar as ações que já são feitas com os resultados, medir os riscos, os impactos que são colocados para a comunidade local, até mesmo para os stakeholders envolvidos, alinhamento, reportar de forma clara as boas práticas sem cometer o famoso greenwashing, analisar mercado, competitividade e mudar a cultura empresarial. A Easy ESG inicia e dá o apoio para as empresas que querem colocar isso como um pilar de gestão e estratégia no seu negócio. E nós fazemos isso da seguinte maneira. Nós desenvolvemos uma plataforma onde as empresas vão preencher um questionário, vão colocar ali as informações relacionadas aos eixos, critérios e temas, conforme a ABNT PR 2030. Então, nós não inventamos o modelo ele existe, ele é feito pela ABNT e nós adaptamos ele ao transporte brasileiro, considerando as características do mercado e também do nosso país. O que nós temos hoje disponível são plataformas que vêm com padrões europeus, norte-americanos, e que não necessariamente conhecem a nossa realidade, seja ela das estradas, da força da matriz de energia ou até mesmo da legislação trabalhista. A nossa plataforma, ela permite a análise dos eixos, dimensões e critérios, como eu havia dito, a comparação entre ciclos anteriores para medir a evolução dentro da agenda ESG, compartilhamento dos relatórios com os meus parceiros e clientes. Então, meu embarcador pediu lá, eu quero saber o que você faz de ESG. Se eu trabalho com a plataforma da Easy, eu consigo compartilhar com ele as minhas respostas e também os meus relatórios de boas práticas. E também o benchmarking. Nós oferecemos às empresas uma possibilidade de se comparar com as demais empresas respondentes do questionário. E ela pode segmentar. Por exemplo, eu sou uma empresa transportadora de cargas perigosas. Eu posso fazer a segmentação por KNAI e me comparar com as demais empresas que estão na plataforma. Ou eu sou uma empresa de fretamento. Eu faço a segmentação por KNAI e me comparo só com os players do meu segmento. E a partir daí eu consigo medir em qual eixo eu preciso me desenvolver, em qual tema que eu preciso trabalhar e unir ali as estratégias dos meus funcionários da minha empresa. A plataforma ainda ela pode ser usada de 3 formas. A primeira forma de modelo de negócio é o uso setorial. Então, por exemplo, uma entidade de classe ela pode medir a eficiência
do setor de transporte de passageiros, do transporte de cargas, ou mesmo uma prefeitura listando ali quem presta serviço para ela, de alguma forma desse tipo. Gestão de fornecedores, então aqui existem algumas plataformas que fazem essa medição e alguns embarcadores que querem controlar todos os seus fornecedores. Como que eu vou fazer isso? E aí, com a Easy, eu consigo disponibilizar esse serviço para o meu fornecedor de transporte ou qualquer outro e medir. Ele atende os requisitos? Ele tem o volume de informações necessários para que eu possa tê-lo como meu fornecedor? Eu consigo avaliar se esses critérios são positivos ou negativos e estão engajados com a minha cultura? Essa é uma das formas. E a outra é a análise interna. Eu posso contratar a plataforma da Easy simplesmente para fazer a análise interna da minha empresa. Eu tenho isso como estratégia de negócio dentro da minha operação, entendo que isso é importante para a gestão de negócios e desenvolvimento junto ao setor, eu contrato a plataforma, faço um autodiagnóstico e recebo isso, um plano de ação. Então, quando a empresa ela faz a contratação nesse nível, além do diagnóstico, ela recebe um plano de ação personalizado, onde se considera o porte da empresa, o nível de maturidade que ela está inserido e também os seus objetivos. Por exemplo, eu quero muito desenvolver a governança na minha empresa. Então, esse eixo vai ser priorizado no desenvolvimento do plano de ação. Não, eu tenho mais questões ambientais que eu preciso sanar, e isso é de suma importância para a nossa empresa. Então, isso vai ser considerado. O plano de ação é disponibilizado na plataforma, você pode compartilhar ele com as pessoas envolvidas nas estratégias ESG da sua empresa e fazer o acompanhamento cíclico e de desenvolvimento dessa agenda dentro da empresa. Aqui eu trouxe um pouco do potencial de mercado que temos, somente falando das empresas transportadoras no Brasil. A CNT, com seus estudos, afirma que existem mais de 294 mil empresas transportadoras no Brasil. Aqui envolve cargas e passageiros. Quando a gente faz um recorte aqui para São Paulo, ela está aproximadamente 60% desse volume, considerando empresas de pequeno e médio porte, 24,7%, algo aproximado de 43.700 empresas no estado de São Paulo. O potencial da Easy, considerando um ticket médio de R$10 mil, seria um faturamento de 21 milhões ano, considerando 5% de share, que eu vejo como um objetivo a ser buscado, tanto por nós como pelo setor. Falando um pouco da nossa startup, ela é jovem, ela surgiu de uma ideia de TCC na nossa pós-graduação em gestão de negócios da Dom Cabral, onde ela foi validada pela banca em junho de 2023, e nós apresentamos o primeiro MVP no Fórum ITL de Inovação no Transporte, isso lá em outubro em Brasília. Então, em tempo recorde, nós desenvolvemos a primeira plataforma, mostramos como que funcionaria, e de lá para cá temos continuado o ciclo de desenvolvimento, melhoria e agregando novas tecnologias para ela. E, final de abril, nós fomos aceitos no programa START do Sebrae, um programa de aceleração de startups, que vai nos dar o apoio para conduzir ela junto com os nossos objetivos. Eu convido a todos a conhecer o nosso site, tem aqui o meu WhatsApp, vocês podem entrar em contato comigo, e eu trago aqui uma frase que eu carrego desde a minha formação, que não podemos prever o futuro, mas podemos criá-lo. Essa é a frase do Peter Drucker, e ela faz todo sentido quando a gente olha para a agenda ESG. A gente não sabe muito bem o que temos que fazer, mas a gente sabe que se não fizermos nada, algo muito terrível nos aguarda. E esse é o caminho para nós e para o nosso setor de transportes. E, como bom transportador, entregue antes do tempo. Muito obrigado. Boa, Anderson. Obrigado. Parabéns. Anderson, tem uma perguntinha já aqui para você. Qual o diferencial da Easy ESG em relação a outras empresas que já estão no mercado ofertando diagnóstico em ESG? Perfeito. A gente tem outras plataformas que já oferecem esse serviço, principalmente para os transportadores. E quando a gente foi desenvolver a tecnologia, fazendo as pesquisas, a gente identificou que eles pedem coisas aos transportadores que muitas vezes não faz parte da realidade ou do porte da empresa.
Nossa plataforma ela foi desenvolvida em cima de uma norma brasileira, considerando as características do mercado brasileiro. Né? O nosso time, minhas sócias, todos nós somos do setor de transportes. Então, nós conhecemos o dia a dia das empresas. E a ideia é que, junto com vocês, transportadores, consigamos levar isso para grandes embarcadores e falar, olha, usa uma solução nossa, considera o nosso público, considera o nosso negócio sendo o Brasil. E aqui você tem um pilar e você pode levar isso não só para o transporte, mas para outras empresas também. Obrigado, Anderson. Pessoal, se alguém tiver uma pergunta, é só levantar o braço aqui que o pessoal leva o microfone. Enquanto isso, eu tenho uma pergunta, Anderson. Eu fiquei com uma dúvida se eu preciso fazer alguma integração dos meus sistemas com os sistemas de vocês, ou é baseado nos formulários que aí são independentes dos meus sistemas? Não, a gente tem um projeto futuro de integração com alguns softwares já existentes no mercado, mas isso, como eu falei, a startup é nova. Hoje, você fazendo o cadastro, liberando o acesso, você vai preencher um formulário direto, com base na norma, colocar as evidências que são necessárias para o ranqueamento da sua nota, e aí tudo acontece dentro da plataforma. O contato com os consultores, a entrega do diagnóstico, e isso é online. Você não precisa instalar nada no seu equipamento. Você entra no site, faz login online e recebe todas as informações. Entendi. Então, mesmo sem essa facilidade, né, de não ter que fazer integração, e pelo próprio formulário você já vai me guiar. Se eu sou uma pessoa que não tem uma área, eu não conheço de ESG, você já vai estar direcionando... Você vai ter o nível de maturidade da sua empresa e também um plano de ação para chegar ou para dar os próximos passos para caminhar de uma empresa talvez elementar ou no nível gerencial para uma empresa transformadora no nível ESG. Entendi. Obrigado. Perfeito. Obrigado, pessoal. Boa tarde. Obrigado, pessoal. Então, hoje terminamos, foram as 4 startups que já se apresentaram. O pessoal vai estar circulando aqui, eventualmente, se vocês tiverem mais algumas dúvidas. Eu mesmo tenho algumas dúvidas, eu vou procurar o pessoal aqui. Então, eu queria agradecer o pessoal dos Produtos Conectados, a oportunidade de a gente estar aqui, a Liga, facilitando esse momento, e agradecer as startups pelas apresentações, e agradecer a vocês pela presença aqui, de estarem tempo aqui se dedicando a conhecer um pouco mais dessas tecnologias.